Olá, vou procurar ser mais breve nessa introdução. No outro eu demorei muito, falando um monte de coisa. Já falei no outro vídeo, meu nome é Fernanda, sou casada há 10 anos, sempre eu vou falar isso, preciso me identificar. Hoje, no vídeo anterior, eu falei sobre o poder da sabedoria, o poder de uma mulher sábia na construção, na edificação de uma casa. Acabou que alguns homens falaram comigo assim: olha, esse vídeo ficou unissex, você falou para mulher, mas serve para homem também. E é claro que serve, porque a sabedoria não é somente para mulher, né? Na edificação da casa, a Bíblia diz que nós vamos edificar sim, a mulher sábia vai edificar uma casa e a tola vai destruir com as próprias mãos. É o segredo da sabedoria feminina, um poder que Deus nos deu, uma habilidade, né? Nós vimos que é uma habilidade, um dom divino, é um dom de Deus. A sabedoria, ela vem, assim, com busca, meditação na palavra, uma vida de oração e a fé no que diz a palavra, né? Que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos ele dá deliberadamente. É algo que ele libera sobre as nossas vidas sem limite. Basta a gente pedir e a gente querer. Né? Nesse vídeo hoje eu quero falar sobre um erro que eu já cometi muito, mas muito, durante muitos anos nessa minha caminhada, nessa minha jornada de casada, de casamento, né, com o Zaqueu. E eu, assim, já tem muito tempo que eu não cometo esse erro, que ele não comete esse erro. E nós conseguimos vencer essa área da nossa vida. Que eu quero falar hoje é sobre a questão de falar mal do cônjuge, de difamar o cônjuge, seja a esposa, seja o esposo, né? É aquela mulher que fala assim, aquele bebum, aquele preguiçoso, aquele filhinho da mamãe, aquele bruto, né? Aquele cavalo batizado. Cavalo batizado é uma expressão que eu vi recentemente de um pastor que eu gosto muito. É aquele homem, né, que difama a mulher, aquela preguiçosa, fica em casa, não faz nada, só reclama, só me cobra, quer mandar em mim, blá, 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 blá. E é esse homem e essa mulher que fica difamando o outro. Por que nós não devemos difamar o nosso cônjuge? Primeiramente, que eu penso, né, com a sabedoria, com a inteligência que Deus nos deu. Se a Bíblia diz que quando nós deixamos a casa dos nossos pais e nós nos unimos, né, a uma mulher, a um homem, nós nos tornamos uma carne, uma só pessoa com aquela pessoa que nós estamos casando, nós nos tornamos um só, né? Então, se eu tô falando mal do meu cônjuge, eu tô falando mal de mim mesmo, né? Eu tô falando de alguém que é um pedaço de mim, que é um comigo. Então, por uma questão de lógica, eu não devo falar mal do meu cônjuge. Por um princípio de respeito, de caráter, de preservação da integridade da outra pessoa, da imagem, da reputação dela. A Bíblia diz que o marido da mulher virtuosa, ele é respeitado nas portas da cidade, ele é respeitado no lugar que ele mora, na comunidade onde ele está inserido. A Bíblia diz ainda na parte B desse versículo, Provérbios 31, 23, que esse homem, né, que é respeitado, esse marido da mulher virtuosa, que é respeitado no lugar que ele mora, na sociedade, na comunidade dele, a Bíblia diz que ele também vai tomar assento entre as autoridades, ele vai pegar cargos de confiança, cargos de autoridade. Então, eu preciso preservar de uma forma urgente a imagem do meu marido, a imagem da minha esposa. Como que alguém vai respeitá-lo? Como que alguém vai dar confiança se eu mesmo não der crédito? Se eu mesmo não preservar a imagem, a integridade da outra pessoa que está casado comigo? Né? Então, por uma questão de boa reputação. A Bíblia fala muito sobre essa questão do nome, do bom nome, da boa reputação, que ele vale mais do que muitas coisas, né? Então, assim, por eu manter a reputação, vocês já repararam que quando a gente começa a falar mal do nosso cônjuge, ou até mesmo de outra pessoa, vem mais um monte de gente falar, achando que tem direito. E o seu marido, hein? Melhorou naquela questão lá? Não tem jeito pro seu marido. E aí,
ao invés de ser só a sua boca que está amaldiçoando, uma vez que a Bíblia diz que na língua tem o poder da morte e da vida, já tem mais uma galera junto para amaldiçoar, para ficar matando. Mais ainda, seja espiritualmente, seja moralmente, seja de qualquer forma, né? A imagem e a pessoa do seu cônjuge, né? Do seu parceiro, da sua parceira. Então, assim, acho que a gente deve preservar ao máximo mesmo. É algo que eu já errei muito, mas o Espírito Santo, ele começou a ministrar algumas coisas no meu coração. Uma delas era sobre o juízo, a balança, o peso que eu colocava para julgá-lo. E para mim era menos, era menor. E assim, uma balança com 2 medidas, 2 pesos e 2 medidas, não existe. Deus, ele é justo no seu julgamento. E se em nós há o caráter dele, né, nós somos fiéis como ele é, eu vou também julgar com a mesma medida, né? Até mesmo porque a Bíblia diz que com a medida que nós medirmos, nós vamos ser medidos. Com a medida que eu julgo, eu vou ser julgado. Então, eu acho que também é um outro motivo, é um bom motivo para a gente não ficar falando mal do nosso cônjuge, porque a gente vai estar atraindo juízo para nossa vida, a gente vai estar atraindo assim uma medida assim muito, muito alta mesmo para nos medir, né? Muito rigorosa, vamos falar assim. A Bíblia diz que as conversas do insensato traz vara para suas costas, mas o lábio dos sábios o protege. É interessante, eu gosto desse provérbio, porque já repararam que quando a gente fala para mais, né, fala demais, aquela conversa que a gente conversou muito, que a gente falou em excesso, falou além, ela sempre volta contra nós. E é aí que vem a varada, né? É aí que nós sofremos o juízo. Uma pessoa que fala menos, ela está sendo protegida, né? Não falar é proteção para as nossas vidas, é proteção para os nossos caminhos, é proteção para a nossa família, né? Sempre vai vazar, sempre o cônjuge vai saber, sempre. Isso aí não é nem só falar mal do marido, da esposa, é falar mal de qualquer pessoa, sempre vai vazar, alguém vai contar, aquela pessoa que está te emprestando ouvido, vai falar para um, que vai falar para outro, e aí aquela pessoa vai ouvir, vai ficar muito brava e olha a varada descendo nas suas costas, nas nossas, né? É tão interessante porque, tô lembrando aqui, que até o tolo ele passa por sábio quando ele fica em silêncio, quando ele tá calado. Então a gente tem que saber silenciar os nossos lábios. Muitas vezes a gente quer falar, mas eu sempre peço pro Espírito Santo a cada manhã, coloca guardas nos meus lábios, né? Senhor, que a minha língua ela seja controlada nesse dia, que as palavras que saírem da minha boca, elas sejam agradáveis ao Senhor, elas sejam agradáveis às pessoas, né? E o Espírito Santo, gente, ele é agradável, ele é companheiro, ele é cavalheiro, ele tem educação. E é ter uma questão de boa atitude, de bom comportamento eu não falar mal, né? A gente percebe que o caráter de Deus, ele está sendo aperfeiçoado, ele está sendo construído em nós quando nós começamos a proteger as pessoas, a imagem, a reputação delas, né? E aquilo que tiver de erro na pessoa, no outro, é o Espírito Santo que vai fazer a obra, né? Eu não falo aqui de questões sérias como uma violência doméstica e não estou incitando mulheres a ficarem caladas, ou seja, o que for. Tô falando de questões corriqueiras do dia a dia que às vezes a gente se apressa tanto assim a falar e é desnecessário, né? Os nossos olhos, o nosso coração, eles devem ter compaixão, eles devem ser parecidos com o Senhor quando nós olhamos para outra pessoa. Talvez aquela pessoa realmente ela tá pecando contra nós, mas o próprio Jesus ele diz que se tem alguém pecando contra nós é pra gente perdoar. Se ele permanecer naquele erro, é pra gente levar essa pessoa diante de testemunhas. Então, se eu quero solucionar uma questão no meu casamento que não tá legal, no meu cônjuge, eu quero buscar o conselho de alguém, de um líder espiritual, de um conselheiro, né, de um mentor, eu vou ter honestidade suficiente para chegar no meu cônjuge e falar, olha fulano, eu sinto que nós precisamos de ajuda nessa área, eu não quero difamar você, eu não quero falar nas suas costas, e eu vou falar na sua frente, vamos procurar ajuda em oração, ajuda no conselho, né, e ir direto ao próprio conselho do Senhor, juntos,
né? Mas a gente precisa afastar da nossa vida esse mau hábito de difamação. Sempre vai ter os dois lados da moeda. Não adianta eu levar sozinha a minha causa, porque aquela pessoa vai julgar conforme o que ela tá ouvindo ali de mim naquela hora. Mas tem um outro lado, né? Tem um outro lado. Eu apontava muitos erros do meu marido, mas tinha os meus, ainda os tenho alguns. Mas o Espírito Santo, ele tem me ajudado, ele tem sido um professor excelente, um mestre, né? E assim, eu tenho alcançado essa graça, essa condição de ter mais sabedoria, de preservar mais a imagem não só dele, mas de qualquer tipo de pessoa, né? Eu sempre, já tenho alguns anos, já eu tive uma experiência por falar demais, por ter tropeçado com palavras, vai fazer uns 3 anos agora, esse ano, em julho, e eu falei com o Senhor, Senhor, eu não quero mais errar em palavras por falar demais, me ajuda. E foi aí que começou a minha experiência com provérbios, né? Porque eu precisava de sabedoria. E o Espírito Santo, ele foi me ajudando, ele tem me ajudado nisso. E olha o que a Bíblia diz em Tiago 3, que se alguém não tropeça em palavras ou no falar, essa pessoa é perfeita. Fala também da língua. Quando a língua ela é incendiada pelo inferno, ela pode destruir, né? Ela pode destruir pessoas, ela pode destruir situações, ela pode destruir uma família, ela pode destruir um casamento, ela pode destruir a imagem de alguém, uma igreja, uma empresa, né? A difamação não traz proveito nenhum nisso. Olha que a Bíblia diz que a língua é um fogo, um mundo de iniquidades. Ela contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A língua é um pequeno órgão, conforme a Bíblia diz, mas nós somos convidados a dominá-la, a mantê-la dentro da nossa boca. Por isso a importância da gente pedir a cada manhã, Espírito Santo, me ajuda a manter minha boca fechada, né? Para aquilo que é mal, para aquilo que não edifica, para aquilo que não constrói. E eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração nesses minutos, nesse tempinho aqui, né? Que a gente está tirando juntos. Eu espero que seja edificante para sua vida, para o seu casamento. Eu espero que você pare de falar mal do seu cônjuge de uma forma assim urgente. Pode acreditar em mim que você começa a ver a outra pessoa assim de uma forma bem diferente. E quando você começa a elogiar o seu cônjuge, falar bem, pega uma qualidade que essa pessoa tem. Eu acredito que para tantos defeitos que a gente lista, tem muitas outras qualidades. E é tão interessante que outras pessoas vêm falar bem do seu cônjuge. Ei, eu tô notando a diferença no fulano, eu tô notando a diferença, ele tá tão assim diferente, tão mudado, fulano é tão legal, fulano é tão trabalhador, fulano isso, fulano aquilo. E as próprias pessoas vão dando bom testemunho do seu cônjuge e tem sido uma experiência muito legal e eu fico muito assim feliz de poder compartilhar isso com vocês. Tá? Que o Senhor te abençoe. Você pode acreditar, o início é bem complicado, mas o fim das coisas é melhor do que o começo, do que o princípio delas, a Bíblia diz. E eu sei que no final, Deus tem um casamento precioso, um casamento maravilhoso, e você vai chegar nesse lugar, né, do casamento dos sonhos, um casamento edificado na palavra de Deus. O Senhor te abençoe muito.